Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, nos encontrando para esse primeiro evento do Centro de Estudos Avançados de Processo, o CEAPRO. O CEAPRO que está comemorando esse ano 10 anos, né? Nós temos aqui a honra, em conjunto com todos os associados e associadas, de estar celebrando 10 anos de trabalho. Tivemos uma união muito positiva, muito bonita, de jovens processualistas, originalmente, em sua grande maioria, do estado de São Paulo, mas que depois, enfim, tivemos a união, a junção de processualistas de diversos estados e de diferentes gerações, inclusive, que hoje já totalizam cerca de mais de 900 associados. Então, temos uma associação realmente que conglomera um conjunto de processualistas e que traz estudos relevantes voltados ao processo civil. E é com satisfação que nos reunimos aqui hoje, então, para debater, dentro deste ano, o ano festivo, os 10 anos os 10 anos, na verdade, né? Celebramos 10 anos do CEAPRO e estamos debatendo a vigência do artigo 139, inciso 4, do CPC e os desafios que esse artigo tem justamente diante dos julgamentos que ocorrerão nas cortes superiores. É um grande desafio falar justamente sobre esse tema, diante aqui de grandes especialistas, pessoas que estudam a execução e também estudam especificamente a polêmica que gira em torno do artigo 139, inciso 4. Cada um, ao seu modo, trará um pouco das suas perspectivas com relação a este artigo e aos efeitos, né, que ele traz dentro da nossa dinâmica processual. Então, eu vou passar aqui a palavra justamente para a Renata e para a Areta, que aqui estão acompanhando todo o evento, que vão apresentar as pessoas que aqui estarão debatendo, e vou agradecer, né, devo agradecer a Solange pelo excelente trabalho que ela desenvolveu aqui na organização desse encontro online, né, que estamos tendo, encontro online esse que tem o efeito colateral de não estarmos juntos, mas, por outro lado, estamos trazendo pessoas de diferentes estados para debater justamente esse importante artigo. Então, passo a palavra aqui para a Renata. Renatinha, a palavra é sua. Bom dia. Eu vou apresentar os palestrantes do evento, começando pelo professor Eduardo Talamini. Ele é livre docente pela USP, doutor e mestre pela USP também, professor associado da UFPR nos cursos de pós-graduação e graduação e advogado. Professor Olavo. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia. Vou apresentar os palestrantes. O professor Olavo de Oliveira Neto também é um nome da mesa. Ele é livre docente pela PUC São Paulo, professor da PUC São Paulo e da UFMS, nos cursos de pós-graduação e graduação. Ele é magistrado aposentado do TJ São Paulo. Bom dia, professor. O professor Elias Marques de Medeiros Neto, que está aqui do meu lado, ele tem pós-doutorados em Direito Processual Civil pelas Universidades de Lisboa, Coimbra e Salamanca. Ele é doutor e mestre em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, advogado e professor do doutorado e do mestrado da Unimar, titular de Direito Processual Civil do CIU Law School e da graduação da FACAMP e sócio de resolução de disputas do Fazil Freire Advogados. Passo a palavra agora para minha amiga Areta. Obrigada, Rê. Eu vou continuar apresentando as palestrantes. A gente tem aqui a professora doutora Gisele Mazuni Welsh, pós-doutorada em Direito pela Universidade de Heidelberg, Alemanha, mestre e doutora em Teoria Geral da Jurisdição e Processo pela PUC do Rio Grande do Sul, professora de Processo Civil de cursos de graduação e pós-graduação lato sensu e advogada. Nós também temos a professora doutora Cláudia Elizabeth Schwartz, doutora e mestre em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora na graduação da PUC São Paulo, nas disciplinas de Direito Processual Civil e Mediação e Negociação e no programa de pós-graduação lato sensu. É coordenadora do curso de pós-graduação lato sensu de Direito Processual Civil na PUC, COGEAI e também advogada. É óbvio que, na verdade, todos esses currículos estão extremamente resumidos, né, no fundo, senão a gente perderia aqui o evento todo para narrar o currículo de todos, né? Então, na prática, enfim, fizemos aqui um breve resumo. Eu, por muito pouco tempo, vou tentar contextualizar o tema e aonde se centra a polêmica com relação ao artigo 139, inciso 4, e depois eu vou passar a palavra para o professor Eduardo Talamini, que tem artigos publicados extremamente relevantes
sobre o assunto, inclusive num livro que eu recomendo a leitura, que é o Medidas Executivas Atípicas da Juspodium. Ele tem estudos naquele livro. É um processualista que eu admiro bastante, um dos melhores da geração aqui que temos, então será uma honra ouvi-lo com relação às perspectivas do julgamento da ação declaratória de inconstitucionalidade, que versará sobre uma leitura conforme ou não do 139, inciso 4, que está pautada agora, salvo engano, para o dia 8 de fevereiro. Depois a professora Cláudia seguirá, trazendo também as suas perspectivas com relação à leitura constitucional do artigo 139, inciso 4, e como o Supremo Tribunal Federal se portará com relação ao tema, na visão dela, e até, por que não dizer, já adianto, na visão da Comissão de Direito Processual Civil da OAB São Paulo, da qual ela é presidente. Eu sou um humilde vice-presidente que sigo, na verdade, as orientações dela com muita obediência. Depois seguiremos, na verdade, para o STJ, o que tende a acontecer nos julgamentos dos repetitivos. Eu vou estar passando a palavra para a professora Gisele Welch, que tem estudos relevantes sobre precedentes, na verdade, sobre a importância da formação de precedentes, então que tipo de impacto isso trará justamente para a leitura do artigo 139, inciso 4, e teremos o encerramento aqui do nosso ciclo de impressões com o professor Olavo de Oliveira Neto, que tem a livre docência dele na PUC São Paulo, versando justamente sobre esse instituto, e ele que é um entusiasta, na verdade, da aplicação do artigo 139, inciso 4. Então, para quem assistiu o vídeo de trás para frente, certamente terá uma leitura muito positiva com relação a uma aplicação bastante extensa do artigo 139, inciso 4. Eu sei que é a leitura que ele tem. E muito rapidamente, para não tomar muito mais tempo aqui de todos e passar a palavra logo para o professor Eduardo, que inclusive tem um compromisso, e sairá logo depois da palestra dele. Eu acho que vale uma contextualização sobre o problema da execução civil no Brasil. Quer dizer, por que um debate sobre o artigo 139, inciso 4 é relevante? Na verdade, a execução é o grande calcanhar de Aquiles das estatísticas que nós temos com relação à performance do Poder Judiciário. Quer dizer, ano sai, ano entra, nós temos as performances de conciliação e de, na verdade, até da entrada de processos, de alguma forma melhorando. O Poder Judiciário ele conseguiu se sofisticar a ponto de conseguir se demonstrar melhor em termos de índices com relação à solução de conflitos naquilo que eu chamo de pré-sentença. O problema está justamente no pós-sentença ou na execução de títulos executivos extrajudiciais. Então, nós temos uma configuração onde as estatísticas mostram que a execução, de fato, ela ainda não funciona. Nós temos 77 milhões de processos, sendo que 53,3% são execuções e a taxa de congestionamento nas execuções é de 85% na média. Em São Paulo, inclusive, o Tribunal Paulista mostra uma taxa de congestionamento superior a 90%. Vale dizer que o debate do 139, inciso 4 também é relevante quando eu penso nas execuções fiscais, que representam 65% das execuções justamente que tramitam hoje no território nacional. E o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele reconhece que o problema para a execução, na verdade, no Brasil, é a ausência de bens. Então, nós temos aqui uma grande dificuldade de como chegar ao patrimônio do devedor. Falar em performance da execução sem abordar a maneira como eu atinjo o patrimônio do devedor na realidade, travar, vamos dizer assim, um debate que, na minha visão, é teórico, é um debate puro. Na realidade, pensando em realização prática, eu preciso verificar, para melhorar a execução, em como eu chego muito mais rapidamente no patrimônio do devedor. E quando eu penso no tema do 139, inciso 4, alguns artigos e princípios são relevantes e eu acredito que todos eles aqui serão muito bem abordados pelos nossos palestrantes. Eu penso no princípio da efetividade, que mal ou bem está muito bem colocado no artigo 4º, princípio estruturante do Código de Processo Civil. Eu preciso dialogar o artigo 4º com o artigo 8º, onde eu tenho o princípio da eficiência, que certamente é bastante crucial aqui para o tema que vai ser debatido, e o princípio da dignidade da pessoa humana, que dialoga com o artigo 805 do CPC, que traz o princípio da menor onerosidade. E também eu não posso me esquecer de um princípio basilar dentro do nosso sistema executivo, que é o princípio da responsabilidade patrimonial, princípio esse que está no artigo 789. Todos esses princípios precisam ser cotejados para que eu tenha uma leitura construtiva e uma leitura eficiente do artigo 139, inciso 4. Logo quando esse artigo surgiu, vale dizer que tivemos diversos estudos doutrinários sobre o tema e alguns, na verdade, escritos aqui me parecem relevantes. A doutrina do professor Fernando Gajardoni, bastante conhecida,
muito entusiasta da aplicação do artigo 139, inciso 4, assim como a leitura da doutrina do professor Cássio Scarpinella Bueno, presidente do IBDP, também muito focado numa aplicação quase bastante incisiva, né, dos ditames do 139, inciso 4, professora Tereza Arruda Alvim, na verdade, chamando a atenção um pouquinho para a importância de um sopesamento de valores antes da aplicação do artigo 139, inciso 4, na execução por quantia certa, e o professor Flávio Acho também demandando cautela, né, com relação à aplicação do 139, inciso 4, quando eu penso na execução por quantia certa. Depois de muitas polêmicas jurisprudenciais, podemos dizer, pelo menos, que as medidas mais comuns, aquelas que podem ser mapeadas com bastante tranquilidade dentro das nossas estatísticas do judiciário, são a proibição de dirigir, a proibição de sair do país e a proibição do uso do cartão de crédito. É claro que chegamos a ver pedidos, e talvez até um pouco polêmicos com relação ao 139, inciso 4, como a proibição de ter acesso a linhas de telefone fixo, móvel e internet, a proibição de abrir ou utilizar contas correntes, a proibição de adquirir qualquer tipo de automóvel mediante bloqueio de transferência no Detran, quer dizer, não é venda de automóvel, mas a aquisição de automóvel, proibição de realizar viagens por companhias aéreas, frequentar ambientes de consumo como shopping centers ou restaurantes de luxo, frequentar cinemas, estádios, teatros e casas de show, porque diriam respeito ao lazer, né? Então, são pedidos também que já foram mapeados com base no artigo 139, inciso 4, mas os três que eu mencionei primeiro são os mais comuns. E após polêmicas nos tribunais, nós podemos dizer que pelo menos a terceira turma do STJ ela já desenvolveu alguma espécie de linhas gerais para a aplicação desse instituto, sendo que está bastante comum, ao se observar os acórdãos do STJ, as seguintes diretrizes para a aplicação. Quer dizer, primeiro, eu preciso ter indícios de que o devedor possua patrimônio e que logo está havendo ocultação. Segundo, preciso ter motivação na aplicação do Instituto. Terceiro, ela tem que ser utilizada de forma subsidiária, as medidas executivas atípicas, né? E quatro, eu preciso observar o contraditório e o postulado da proporcionalidade. Essa é a posição da terceira turma, mas não necessariamente é a posição do Superior Tribunal de Justiça, e aí as pessoas que abordarão o painel do STJ dissecarão isso melhor. Nós temos o tema 1137 do STJ, que versará sobre isso. E temos a ADI 5941, que está no STF, pautada agora para o início de fevereiro, onde nós temos já uma posição contrária da PGR, né, à aplicação irrestrita do artigo 139, inciso 4. Estou até curioso para ouvir aqui os dois palestrantes que versarão sobre isso, né? Mas na visão da Raquel Dodge, pelo menos, foi uma visão bastante restritiva com relação ao Instituto, fazendo, inclusive, uma leitura quase que ligada a patrimônio, né? Então, medidas executivas atípicas sendo aplicadas num cunho mais patrimonial. E, enfim, essa é a introdução com relação ao assunto, e com bastante curiosidade agora para ouvir e aprender, eu passo a palavra para o professor Eduardo Talamini, a quem eu agradeço pela gestão de agenda, pela gestão de tempo, e já externando aqui a minha profunda admiração pelo senhor. Estimado professor Elias, eu que agradeço imensamente o convite, meus cumprimentos ao professor Elias, a todos que nos assistem. É uma satisfação imensa estar aqui com esses ilustres colegas, os quais eu também cumprimento, professora Cláudia, professora Gisele, professoras Arieta e Renata, que estão aqui mediando esse evento, e meu caro professor Olavo. Coube-me um exame rápido, né, um panorama rápido, vou até manter aqui o cronômetro para não fugir do tempo, coube-me um exame rápido da situação da questão no Supremo Tribunal Federal. Como disse o professor Elias, houve o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade autuada com o número 5.941. Foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores e recebeu um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, e, num dado momento, como a única intervenção de amicus curiae também era no sentido contrário à ampla aplicação do dispositivo, o Instituto Brasileiro de Direito Processual, do qual eu sou diretor e participo ativamente, o Instituto Brasileiro pediu sua intervenção também como amicus curiae. Normalmente, o Instituto se preocupa, nesses casos, em apresentar o mais amplo panorama da questão.
Nesse caso, ele fez uma ressalva indicando que, como as manifestações já existentes eram severamente contrárias à aplicação do Instituto, ele pretendia ali fazer um contraponto, lançar alguns outros subsídios a serem ponderados pelos julgadores. Tá? Primeiro, eu destaco, já foi apontado pelo professor Elias, que essa ADIM, ela não pretende a total declaração de inconstitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade com supressão de texto, com redução de texto do 139.4 e dos outros dispositivos que versam sobre medidas atípicas. Ela pretende uma interpretação conforme, algo assim, uma declaração sem redução de texto, no sentido de excluir precisamente aquelas medidas que se tornaram as mais comuns: apreensão de passaporte, consequente proibição de viajar para fora do país, apreensão da carteira nacional de habilitação, apreensão de cartão de crédito. Haveria a violação a direitos fundamentais, liberdade de ir e vir, enfim, liberdade de contratar e assim por diante, com essas medidas. Então, eu vou aqui mais ou menos balizar a minha exposição, citando os principais argumentos, as principais observações que o Instituto apresentou perante o Supremo Tribunal Federal. Eu fui um dos signatários, um dos elaboradores desse memorial, e eu concordo substancialmente com o que foi dito. Ao final, se me restar tempo, eu faço um complemento apresentando as conclusões do Instituto na sua manifestação perante o STJ. Não que eu queira invadir a discussão seguinte, que é sobre o estado da coisa no STJ, mas é que notaremos que as ponderações que o Instituto faz e que todos têm feito no STJ, no fundo, acabam tendo também uma base constitucional. A questão é eminentemente constitucional. Essa que é a verdade. Então, bom, e quanto ao julgamento, há a perspectiva, sim, de que seja agora no dia 8 de fevereiro, mas pondero que desde 20 de outubro de 2020, 22 de outubro de 2020, essa ADI tem sido colocada em pauta e retirada várias vezes. Né? Passam-se os meses, ela é colocada e é retirada. Veremos se em 8 de fevereiro ela finalmente vai a julgamento. Bom, quais são aqui os pontos essenciais que o Instituto destacou e que eu subscrevo? Primeiro, já está muito consolidado de que o fundamental é a preservação do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Agora, uma medida que proíba o sujeito de usar o veículo, eu não estou chancelando essa medida, de antemão, eu esclareço isso, mas também eu não concordo com a tese de que isso seria violador da liberdade de locomoção. Se fosse assim, pedágio seria violador da liberdade de locomoção, é uma tese paralela que já foi desenvolvida, e os tribunais superiores, inclusive o Supremo, já descartou esse tipo de ideia. Né? O núcleo essencial do direito permanece ali. Em todos esses casos, dessas medidas, as quais eu não estou, por hora, chancelando, esse núcleo fundamental é preservado. Portanto, a tese de que haveria uma direta afronta a esses direitos fundamentais é, no mínimo, discutível. Tá? Depois, há a necessidade de consideração dos direitos fundamentais que estão sendo tutelados jurisdicionalmente naqueles casos em que há o descumprimento da ordem judicial, que foi também destacado pelo professor Elias. Em muitos casos, está havendo a proteção de direito à vida, de direito à liberdade de locomoção do outro lado da questão, e de outros direitos igualmente relevantes, saúde, integridade física, educação, tudo isso haverá de ser considerado no caso concreto. Essa foi a terceira ponderação que o Instituto fez. A necessidade... Não, antes de chegar nessa terceira ponderação que será a quarta, portanto, não mais a terceira, e que está relacionada com a que eu acabei de apresentar, o Instituto também fez uma outra ponderação que eu acho muito importante. Essas medidas atípicas já vigoram no direito brasileiro há quase 94, quase 30 anos. A primeira lei que consagrou medidas judiciais atípicas foi a 8484, a Lei de Defesa da Ordem Econômica, a lei do CAD. Não é a lei mais vigente para o setor, mas a nova lei repete exatamente as mesmas normas. Depois, o 461, inserido no CPC de 73 pelas reformas de 94, também passou a prever medidas atípicas, e isso jamais foi questionado. Né? O que me faz supor que o grande questionamento surge quando, pelo 139.4, de algum modo, isso é estendido para a tutela de pagamento de quantia. Por isso, talvez que a manifestação da Procuradoria-Geral da República, como destacou o professor Elias, tenha se centrado nesse ponto, porque para a tutela do fazer, não fazer, e por extensão, desde 2002, a entrega de coisa, as medidas atípicas já estavam consagradas e não vinham sendo objeto de maior discussão. Então, o Instituto destacou isso. Medidas atípicas já vigoram no Brasil há praticamente 30 anos, sem que sejam chanceladas
sem que sejam censuradas como inconstitucionais pura e simplesmente. Portanto, isso precisa ser considerado. Eu volto daqui a pouco a esse tema. Bom, daí eu dizia que, se por um lado há valores fundamentais que podem ser restringidos pelas medidas executivas atípicas, e outra parte, né, há valores fundamentais tutelados. Aí vai ser o núcleo daquilo que é a questão constitucional, na minha opinião, que é a necessidade de ponderação de valores à luz do caso concreto. Esse não é um daqueles casos compatíveis com o controle direto de constitucionalidade, com a máxima vênia. É um daqueles casos em que a ponderação de valores envolvidos precisa ser feita no caso concreto. De modo que daqui eu já assim anteveria que me parece que será a solução dada pelo Supremo. Ou bem, ele descartará uma declaração de inconstitucionalidade, ou ele se preocupará com a fixação de parâmetros que manterão a questão viva, né? Manterão a unicidade de aferição do caso concreto. Ele estabelecerá parâmetros semelhantes, por exemplo, com os quais ele estabeleceu recentemente para determinar como devem ocorrer as desocupações de áreas urbanas ocupadas durante a pandemia. São linhas gerais, mas que continuam ensejando verificação no caso concreto e que, notícia ruim para todos, infelizmente não pacificarão o tema, exigirão ainda e necessariamente o enfrentamento do caso concreto. Mas isso é da essência do conflito de valores fundamentais. A proporcionalidade tem isso em sua... a aplicação do critério da proporcionalidade tem isso em sua essência, a necessidade da verificação dos valores no caso concreto. É o que a jurisprudência do Tribunal Federal Constitucional Alemão chama de reserva de ponderação do caso concreto. O Supremo, em outras ocasiões, ou pelo menos numa marcante ocasião, se recusou a fazer o controle direto, remetendo a questão para o controle incidental. Foi no episódio da ADI contra a norma contida no Plano Collor que proibia medidas urgentes contra atos concretos de aplicação do Plano Collor. Seguindo-se o voto do ministro Sepúlveda Pertence, deixou-se de declarar inconstitucional a norma, remetendo-se a questão ao juiz de cada caso concreto, com a ressalva de que ela poderia ser inconstitucional no caso concreto. Foi, na época, uma saída evidentemente política do Supremo, a não ser ele o carrasco do Plano Collor, que depois fracassaria por si só, e não por culpa do Supremo. Né? Mas ali há importantes linhas, especialmente do ministro Pertence, sobre essa coexistência de sistemas, o que ele chamou de simbiose do sistema de controle de constitucionalidade brasileiro. Portanto, isso é algo para ser feito no caso concreto. Já me aproximando do final, eu observo que integrantes do Supremo Tribunal Federal já mencionaram, já aludiram à aplicação e já ameaçaram aplicar as medidas coercitivas atípicas sem fazer nenhuma ressalva quanto à sua constitucionalidade. O Instituto cita no seu memorial uma decisão monocrática da ministra Rosa Weber, em que ela diz não ignorar a pendência da ADI, mas que ela cogita ou até aplica, eu até me corrijo aqui, ela aplica, no caso concreto, uma medida atípica porque ela reputa cabível. Então, em linhas gerais, foi essa a manifestação do Instituto perante o Supremo, e já adiantei aqui qual é o meu prognóstico. Eu teria, pelo meu cálculo, 1 minutinho, e nesse 1 minuto eu me permitiria ler apenas as conclusões e sugestões que o Instituto apresentou, daí numa manifestação bem mais ampla, perante o STJ, no repetitivo, que elas são essencialmente constitucionais. Lá, o que, em resumo, e dando uma fundamentação para isso, o Instituto disse que as medidas executivas atípicas são legítimas e poderiam ser usadas, sim, desde que, respeitado o contraditório prévio e efetivo, mediante devido fundamento, devido fundamentado o exame da situação concreta, então uma adequada fundamentação. Em terceiro, ela é subsidiária, essa medida, ela tem que ser adotada depois de esgotados meios mais simples, diretos, menos onerosos e eficazes. Isso é muito relevante para a quantia, para a execução por quantia. No fazer e não fazer, normalmente o meio eficaz não existe, o outro que não a coerção, né? Mas na quantia, sim. Na entrega de coisas também, muitas vezes há um outro meio antes da coerção. Quarto, a constatação da existência de ocultação patrimonial, no caso de execução por quantia, no STJ, portanto, nós estamos enfatizando lá a questão da execução por quantia. Quinto, observação da proporcionalidade nos limites em que eu já mencionei. Sexto, impossibilidade de adoção de medida que inviabilize ou dificulte a realização da própria prestação devida, pois esse é um clássico das medidas coercitivas erradas, né? Inviabilizar o sujeito de cumprir a própria decisão.
Respeito à sétima observação, respeito à esfera jurídica de terceiros. O caso WhatsApp é o mau exemplo da violação de direitos de terceiros, quando houve o bloqueio, as ocasiões em que houve o bloqueio do WhatsApp em todo o país. E a oitava observação feita pelo Instituto no STJ, mas de cunho constitucional, a necessidade de um marco temporal, seja lá qual for a posição que se tome, não é preciso necessário uma modulação. Me parece que isso vale para o STJ e vale para o STF. Eu me penitencio aqui por ter ultrapassado em 1 minuto e pouquinho o meu tempo e encerro por aqui agradecendo muito a possibilidade de participação e já me justificando por minha saída. Me interessa muito, eu vou continuar ouvindo, eu só vou precisar mesmo me deslocar, eu estou fora de Curitiba e parto para Curitiba para uma consulta médica em seguida. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, professor Talamini, muito bom te ouvir. Recomendo a leitura dos artigos do professor Talamini nessa obra, Medidas Executivas Atípicas da JusPodium. É uma visão bem ponderada da aplicação do 139, inciso 4. E, enfim, eu gostaria de tirar uma foto aqui ainda com a sua presença, se você permitir, professor. Claro, antes da foto, só uma ponderaçãozinha sobre o livro. Essa coletânea é a coletânea mais bem-sucedida daquelas de temas da JusPodium, eu orgulhosamente digo isso, e por ser lá um dos coordenadores, junto com o Marcos Minami, ela tem hoje 45, salvo engano, 43 ensaios. Desses 43 ensaios, e são convidados todos, vários de vocês aqui escreveram, tudo mais, desses 43 ensaios, existe um que é peremptoriamente contra a constitucionalidade, ou seja, que advoga a inconstitucionalidade das medidas atípicas em si. Todos os demais vão mais ou menos na linha do que o professor Elias e eu falamos até aqui. Né? É basicamente isso que acontece. Esse é um bom panorama doutrinário. O que mostra também uma visão democrática da organização, se convidando pessoas que escrevem pró e contra. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Os limites que cada um estabelece variam um pouquinho, mas está tudo lá. Eu recomendo, de fato, não por coordenar, mas por ter lido e considerá-la fundamental mesmo. A ciência ela exige isso, né? A organização com pessoas que escrevem pró e contra. Mas parabéns. E, enfim, vamos tirar a foto, pode ser, professor Eduardo Talamini? Muito bem, então vamos lá. Fica o registro aqui do nosso encontro. Por favor, a Areta está propiciando. É muito bom ter advogadas jovens aqui comigo, elas são boas. Eu sou da época do Atari, eu não sei mexer nessas coisas. Deu? Uhum. Ficou bom? Ficou bom. Está aprovado, então. Professora Cláudia, a palavra é tua. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Eu inicio agradecendo o honroso convite feito pelo professor Elias, que me honra como vice-presidente, colabora muitíssimo na Comissão de Direito Processual Civil, mas eu queria parabenizar o CIAPA pelo trabalho, pela contribuição, pelo aprimoramento nas reflexões e no estudo de institutos do direito processual civil. O CIAPA é um instituto muito relevante para São Paulo e para o Brasil, e é de fato um privilégio, uma honra participar deste primeiro evento de comemoração dos 10 anos do CIAPA. E dizer também que é muito especial estar aqui no painel com grandes nomes do processo civil, o professor Talamini, que me antecedeu, torna mais difícil a minha fala aqui. Enfim, ele já esgotou bastante, mas é interessante a gente falar sobre esse tema na ADIM, né? O relator é o ministro Fux. Há, sim, uma previsão na pauta do dia 8, e a perspectiva que a gente tem que o Fux vai manter essa previsão sem redução de texto, nem esse pedido, mas com a perspectiva que a gente tem, de fato, é que o Supremo, embora reserve a ponderação ao caso concreto, como comentou o professor, ele pode fixar os requisitos, tal como tem feito o STJ. Isso seria muito relevante para a gente, seria o ideal. Né? O STJ tem ponderado, eu não vou me alongar aqui sobre a orientação que o STJ tem fixado nas decisões, falar um pouquinho mais aqui sobre o STF e aproveitar, iniciar falando sobre a decisão da ministra Rosa Weber. Ela indeferiu, sim, um pedido liminar em setembro de 2019, manteve uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
que determinou a apreensão do passaporte do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, por não ter atendido uma decisão judicial e, na verdade, dizia respeito a uma indenização que ele deveria pagar por danos não restauráveis em uma área de preservação ambiental. Então, houve uma ponderação, foi um caso concreto específico, e a Rosa Weber manteve o que, é claro, despertou a todos que observam a orientação que o Supremo pode fixar sobre a DIN 5941, que é a manutenção das medidas de apoio. Ora, se o que a gente discute aqui, o artigo 139, inciso 4, diz respeito à obrigação pecuniária, ou seja, execução de obrigação de pagar quantia, e a ponderação que se faz é exatamente com o princípio da patrimonialidade, que pulsa a proteção irrestrita ao valor da liberdade individual, esse princípio ele não vai significar que a gente não deve buscar a efetividade na execução. Diante dos números comentados aqui pelo professor Elias, de 53,3 milhões, é isso, Elias? Ou 53 milhões de processos são execuções? 3% são execuções de um universo de 77 milhões e 65% desses 53,3% são execuções fiscais. Opa, e o maior problema é a falta de patrimônio. Bom, e aí nós nos deparamos com um outro problema. Se o problema é falta de patrimônio, as medidas de apoio, elas significam, então, um modo de castigo ao devedor ou de vingança pelo credor? É exatamente a ponderação entre esses valores que se discute hoje nos tribunais. A meu ver, as medidas atípicas, elas devem ser aplicadas sempre de modo subsidiário, quando frustrados os meios típicos, que estão todos previstos na lei, e só aplicável quando há sinais exteriores de riqueza. Claro que as decisões devem ser motivadas, garantido o amplo contraditório, com a ponderação muito refinada sobre a aplicação deste princípio. Nessa DIN, se discute não só a apreensão da CNH, passaporte, mas também a proibição de participação em concurso público e participação em licitação pelo devedor, que restringe, inclusive, a possibilidade dele crescer patrimonialmente, o que é uma contradição. Na aplicação, então, dessas medidas atípicas, é preciso ponderar o que realmente vai estimular, como medidas de apoio, o devedor a cumprir o valor. Porque se há sinais exteriores de riqueza, de outro lado, há uma conduta do devedor de ocultar o seu patrimônio deliberadamente. Então, se foi uma conquista da civilização a patrimonialização das execuções, esse princípio não pode tolerar uma conduta de má-fé pelo próprio devedor. Tem um outro aspecto que a gente pode mencionar aqui, na DIN. Houve uma intervenção não só da BDPRO, que o professor Talamini já comentou, mas também do Núcleo Especializado de Promoção de Defesa dos Direitos da Mulher, o órgão da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Houve uma intervenção para que a DIN não fizesse uma decisão, não elaborasse uma decisão que pudesse repercutir nas decisões relativas às execuções de prestação alimentícia. Então, houve essa preocupação em relação a Raquel Dodge, que em 2018 assinou, na qualidade de procuradora-geral, a manifestação dela foi no sentido, sim, de defender que somente medidas atípicas de caráter patrimonial pudessem ser impostas como medidas de apoio a estimular, ou seja, chove no molhado, não é? Se ele já está ocultando o patrimônio, as medidas que a Raquel Ferreira Dodge propõe não contribuem para trazer mais eficiência e efetividade para a DIN. Eu não sei quanto tempo eu tenho, sei que é 9h40, a gente tem que terminar às 10, né?
Então, Fica à vontade, a gente pode ficar a manhã inteira, ninguém tem não é a professora lá, a professora Gisele. Então, a meu ver, acho que qual a perspectiva desse julgamento? Que o STF fixe diretrizes para fixação da aplicação das medidas de apoio, mantendo o artigo 139 sem restrição quanto à interpretação, mas com critérios segundo o caso concreto. Que isso não significa, de fato, um revanchismo, a vingança do credor, mas que aplique, sim, técnicas processuais voltadas a trazer efetividade e também em respeito ao princípio da eficiência, dignidade da pessoa humana, menor onerosidade e responsabilidade patrimonial, sobretudo, que é uma grande conquista atual. Não vamos voltar à época do direito romano, em que vários credores esquartejavam em praça pública depois de exposto o devedor de 2 meses que eles tinham, para ninguém resgatava a dívida dele, então todos se sentiam. Claro que a percepção à época era diferente, né? A percepção que nós temos hoje de responsabilidade e de dívida é diferente. À época, dever era uma desonra, isso era uma forma de reparar, mas eu acho que essa conquista civilizatória ela tem que ser ponderada, mas não pode significar, de fato, uma homologação de conduta de má-fé de um devedor profissional que nós temos ainda aqui no Brasil. Não é? O que gerou uma das grandes discussões foi uma decisão aqui em São Paulo, no Fórum de Pinheiros, em que um devedor tinha sinais exteriores de riqueza, viajava 2 vezes ao ano para a Europa, usava carros de luxo, morava numa cobertura em Moema, e ele não pagava um acordo que ele fez para um locatário que foi indevidamente responsabilizado por uma dívida sua. E ele fez um acordo para pagar e não pagou porque ele sabia já de antemão que ele tinha como ocultar e ele se preparou para isso. Então, com muita sabedoria, à época, a juíza... e mais do que isso, o advogado, com muita criatividade, pediu apreensão do passaporte, apreensão do cartão de crédito na época, CNH, e obteve da juíza, né, os advogados com muita criatividade da juíza, isso desencadeou um debate intenso, foi lá em 2017 e 2018, assim que entrou em vigor, com base no artigo 139.4. E o que se soube depois, que ele obteve do Tribunal de Justiça, por meio de um habeas corpus, a liberação do seu passaporte, porque isso poderia significar uma restrição ao direito de ir e vir. Contudo, me parece que depois houve aí um esforço para pagamento dessa dívida. Ou seja, deu certo, né? E haviam indícios ali, de fato, de ocultação de patrimônio e sinais exteriores de riquezas inequívocos, que, na minha opinião, são requisitos fundamentais. A aplicação de medidas atípicas deve ser subsidiária, para não haver um retrocesso. Então, eu agradeço novamente essa oportunidade de estar aqui debater. Vamos ver se a gente tem mais perguntas, e eu não quero alongar o tempo, e devolvo a palavra à presidência da mesa. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, professora Cláudia. Excelente. Passo então a palavra para a professora Gisele. Obrigada, bom dia a todos e todas. Uma alegria estar aqui debatendo esse importante e atual tema, ao lado de processualistas renomados que eu respeito. Agradecer ao CA por o convite, o gentil convite para estar aqui, contribuindo um pouco com a temática, na pessoa do professor Dr. Elias Marques, a quem também admiro, a produção e trabalho. E cumprimento o Eduardo Talamini, professor Eduardo Talamini também, professor, né, que muito produz e contribui com a temática, a professora Cláudia, que eu ainda não conheço, não conhecia, né, uma satisfação ouvi-la, e o professor Olavo também, é uma alegria e uma honra estar aqui contribuindo, né, e dialogando a temática na mesma perspectiva. Eu vou falar brevemente, então, né, em razão do escopo do nosso evento, que é um debate, troca de ideias, e muito já foi dito. Eu acho que a contextualização do professor Elias foi bem importante, né, dando um cenário da execução no nosso país, e eu acho que esse cenário é bastante relevante de ser considerado, porque, de fato, existe uma crise que envolve o processo de execução,
E isso não diz respeito só a essa temática da aplicação, se é lícita, adequado, constitucional, das medidas atípicas, né? Mas também, como a gente sabe, como há um debate forte, uma tendência da desjudicialização, justamente considerando esses números exorbitantes e prejudiciais para todo o sistema judiciário, que, né, é o número aí ostensivo de execuções civis e fiscais. E o problema nuclear, que é justamente a falta de bens do devedor ou a dificuldade de expropriar os bens do devedor. Esse é um ponto muito fulcral, né, dentro do processo de execução, e concordo com o professor Elias nessa consideração de que isso tem que ser visto, né, e esse é o ponto para se buscar a efetividade no âmbito do processo de execução. A exemplo do que outros países na Europa já têm feito, né, buscando assim essa ostensividade ou essa prevenção, né, para tentar preparar a execução e, né, que o devedor seja solvente para fins de efetividade. Então, importa sim essa contextualização, e acho que a temática das medidas executivas atípicas ela vem para contribuir, tá, nessa consideração de tornar a execução mais efetiva. No fim das contas, é uma ponderação, sopesamento entre a efetividade e direitos fundamentais envolvidos, né? Eu acho que muito foi falado já a respeito da ADIM que está aí tramitando, e isso é o âmbito de debate, né? Se é viável e em que medida é viável a restrição de direitos fundamentais, né? E eu fico muito feliz que o viés dessa ADIM seja justamente sem redução de terço, enfim, só com relação a algumas medidas que teriam esse caráter mais de restrição de direitos fundamentais. E importante que o professor Talamini e a professora Cláudia falaram, que né, eu acho que tem que ser por esse viés de preservar, né, de modo fundamentado o exercício de direitos fundamentais e não restringir ainda mais a possibilidade de produção de bens e renda por parte do devedor para poder saldar a execução. Então, esse ajuste que está sendo feito, me parece, no âmbito do julgamento da ADIM, né, é bastante importante, porque o que vai sair, né, desse precedente, é importante dizer que, tanto no âmbito do STJ, que nós temos um recurso repetitivo, né, o tema 1137 está afetado, né, a questão está afetada por esse repetitivo, e a decisão que sairá vai se constituir um precedente vinculante, assim como a decisão que sairá, né, da ADIM, em razão da previsão do artigo 927, nós temos ali um rol de precedentes formalmente vinculantes. Nós sabemos que algumas decisões, né, especialmente os tribunais superiores, são dotadas dessa força, dessa autoridade. Então, vejam que, para além da questão específica da constitucionalidade ou da licitude no âmbito do STJ, né, das medidas executivas atípicas, nós temos aí uma outra questão de fundo que diz respeito à necessidade dessa simetria entre os entendimentos dos tribunais superiores, né, e na produção desses dois precedentes que virão. Essa é uma questão que já preocupa o sistema também há mais tempo, e não só com relação a essa temática, de que haja essa conversa, esse alinhamento entre os precedentes produzidos pelo STJ e STF. Hoje há, inclusive, núcleos, né, e grupos aí muito empenhados para que haja esse diálogo institucional, haja esse alinhamento, para que isso possa, né, de fato, então, trazer um avanço na aplicação das teses, né, ou das ratio decidentes que são aí oriundas desses precedentes. Então, a gente tem uma questão muito maior, né, envolvida, e fico bastante feliz ouvindo o professor Talamini. Eu já conhecia as manifestações do IBDP com a Mixture, né, tanto no âmbito do STF quanto no âmbito do STJ, que parece que está havendo essa conversa, esse alinhamento com relação a qual vai ser a ratio decidente, qual vai ser justamente a tese, né? Eu sei que tem essa confusão entre tese e ratio decidente, não vou entrar nesse desiderato, não é o caso, mas qual vai ser, né, de fato, aí o entendimento que deve ser seguido com caráter vinculante por todo o sistema. O STJ, que é o que me cabe falar aqui, já vem há mais tempo produzindo jurisprudência no sentido de entender pela licitude, possibilidade de aplicação dessas medidas. A gente tem a produção, né, e eu acho que a ministra Nancy Andrighi, ela é muito clara e didática ao se expressar nos julgamentos que ela já produziu a respeito da temática, dizendo que, né, que é a favor da aplicação, claro, a partir da observância de alguns parâmetros e situações, especialmente considerando o caso concreto. Mas tem alguns estándares que já estão ali definidos pelo STJ, que é necessário a devida motivação, fundamentação, né, a proporcionalidade, né, e a viabilização do contraditório, né? Então, esses são parâmetros que o STJ já vem definindo. Também que seja aplicado em caráter subsidiário, porque, como a professora Nancy
já colocou várias vezes, eu concordo com essa perspectiva, né? Não se pode esquecer do caráter eminentemente patrimonial do processo de execução, o princípio da patrimonialidade, que o devedor responde com seus bens, né? Isso tem que ser considerado, tem que ser contextualizado no ambiente da execução. Mas, quando houver situações, e eu gostei que a professora Cláudia trouxe o caso do Ronaldinho Gaúcho, que eu já examinei bastante por ser aqui do nosso estado, né? Eu leciono execução na graduação, então eu sempre trago esse caso, professora Cláudia, como um caso assim emblemático para explicar a questão, porque daí eles se envolvem, enfim, acham, né? Ficam curiosos com a situação, porque de fato foi um caso em que o Ronaldinho Gaúcho se mobilizou para fazer um acordo com o Ministério Público, que era uma ação civil pública, com base no dano ambiental, na região das ilhas aqui, né? Então foi uma coisa bem assim absurda, né, que foi feita e gerou realmente uma ação civil pública com uma condenação altíssima. E houve toda uma situação de ocultamento de bens, de se furtar, inclusive a receber citações, intimações, nítida e clara. E aí o que foi feito, considerando, né, a possibilidade patrimonial financeira do Ronaldinho Gaúcho, foi a aplicação da medida típica da apreensão do passaporte, que, aliás, quando isso aconteceu, foi bem eficaz, porquanto ele tinha sido nomeado embaixador do turismo e precisava viajar para o exterior, em razão dessa posição. E aí que ele se obrigou, depois de muito tempo, né, fazer um acordo, e fez um acordo de parcelamento dessa indenização com o Ministério Público. Não cumpriu ao longo do caminho, mas pelo menos se mobilizou, né, no sentido de começar a pagar. E esse é um caso emblemático, né? Assim como esse aqui de São Paulo, né, que a professora referiu, quando há claramente, né, sinais exteriores de riqueza, patrimônio, e o que se tem ali é uma indisposição, né, uma má vontade de pagar ou de fazer um acordo, mas há o patrimônio. Essa questão é muito importante e acho que o STJ já vem situando isso, né, dentro da temática. Não pode se esquecer do princípio da patrimonialidade, como protagonista ali no ambiente do processo de execução, e que essas medidas tenham fins coercitivos, não é uma penalidade, não se coloca assim, né? Não é uma penalidade judicial para o devedor, e sim é um meio de coerção para que ele, né, com as condições que possui, possa, então, pagar o débito, né, e adimplir a execução. Então, o STJ vem colocando essas balizas, a jurisprudência que ele vem produzindo. Outra decisão muito interessante, que também foi de relatoria da professora Nancy Andrighi, Nancy Andrighi, foi no habeas corpus recente, que ela determinou que não cabe limitação temporal, né, para a aplicação dessas medidas executivas atípicas. Então, que ela, né, basicamente disse que ela tem que operar efeitos, tem que ter a aplicação dessas medidas enquanto trouxer algum, né, realmente prejuízo para o devedor, porque esse é o escopo, né, dessas medidas, esse constrangimento é um caráter coercitivo e não punitivo. Então, essa decisão recente também foi interessante e foi na linha do que já vem produzindo o STJ, que é lícito, é viável, né? Inclusive em homenagem ao princípio da efetividade da execução, considerando o caso concreto, mas, claro, primeiro tentando exaurir, né, as medidas típicas, como penhora, por exemplo, né? E, portanto, de modo subsidiário. Tem uma decisão interessante no STJ que diz que chega a se considerar que pode usar de forma combinada os meios típicos e atípicos, né? Mas jamais primeiro tentando os atípicos, senão de modo subsidiário, pelo menos de modo combinado, e considerando o caso concreto, se existe patrimônio, né? Esse é um critério bastante importante que a Nancy Andrighi traz sempre muito presente nas suas decisões, né? E a partir da observância do contraditório, proporcionalidade e adequada motivação. Então, o STJ já colocou, né, ali no âmbito da tese que deve ser formada, a resposta que vem com esse precedente, quais são essas balizas. E o que se espera é que o precedente que vem do STF seja nessa mesma linha, né, nessa mesma consideração, para que se possa buscar aí uma aplicação equânime, né, e coerente do sistema de modo geral, porque a gente tem alguns tribunais de justiça que não seguem. Acho que o Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive o recurso especial que levou a afetação no STJ, acho que vem, né, do Tribunal aí de São Paulo, e que houve, né, o indeferimento de uma medida executiva atípica e acabou sendo afetado, como está agora na segunda sessão, né, o ministro Marco Buzzi, para entender a licitude, a viabilidade. Me parece que vai seguir essa linha, até por toda a jurisprudência que o STJ já vem produzindo, né, com essas balizas, com essas considerações. Recentemente,
entendendo que não deve haver limitação temporal, deve atuar enquanto possa constranger. E uma outra questão interessante também no âmbito do STJ, que aqui foi falado sobre a execução fiscal, que é um problema sério pelos números, né? O STJ entende, porém, que não se deve aplicar essas medidas no âmbito da execução fiscal, né? A razão enfim, da matéria envolvida, direito público, outra seara aí, mas no âmbito da execução fiscal, o STJ entende que não se deve não é aplicável. Por outro lado, em alguns procedimentos especiais, ação de improbidade, por exemplo, ações de família, acho que a professora Cláudia referiu-se à questão das ações de família, né? O STJ tem sido favorável à aplicação, claro, a partir das balizas que existem, não é? A partir da observância desses parâmetros, mas tem sido favorável. Então, acho que a gente tem que fazer essa análise. É claro que agora o professor Olavo vai, né, dar a visão dele, o encerramento, mas eu acho que a análise que a gente tem do STJ é bastante positiva. Me parece que o precedente, né, que vai ser aí sedimentado vai ser nesse sentido, considerando toda a produção, né, todo o histórico que já há da aplicação dessas medidas executivas atípicas. E com esses parâmetros que estão bem estabelecidos, né, que a gente espera que o STF também vá considerar aí na formação do precedente. E mais que haja esse alinhamento, né, essa conversa, esse diálogo institucional entre os dois tribunais superiores, porque isso é muito importante. Acho que o professor Elias comentou antes, né, da minha preocupação, produção com relação aos precedentes vinculantes. Então, é muito importante, né, que haja aí a produção de precedentes coerentes, né, e convergentes dos tribunais superiores, né, até para viabilizar a adequada e efetiva aplicação pelo sistema, para que, de fato, haja, né, um respeito, para que tenha autoridade perante o sistema. Isso, sim, é uma questão de, né, não é uma questão menor, uma questão de fundo, mas é uma questão menor que envolve também essa temática que esperamos que ocorra, né? Então, seriam essas as minhas considerações. Eu não quero também me estender, dado o adiantado da hora, me coloco à disposição depois para perguntas e debates que porventura existam, e agradeço aí ao CEAPRO, aos professores que me acompanham, e especialmente ao professor Elias Marques pelo convite. Obrigada. Obrigado, professora Gisele. Antes de passar a palavra aqui para o professor Olavo, mas só pegando um rápido gancho aqui com relação ao que você falou, que foi tudo muito bem colocado, na parte fiscal, nós temos um julgado extremamente interessante do Supremo Tribunal Federal, não do Superior Tribunal de Justiça. Ele é um julgado, às vezes, pouco esquecido, mas ele chancela a aplicação das medidas executivas atípicas para cobrar IPI. É da relatoria do ministro César Peluso, ação cautelar 1657, é um caso bem famoso, o caso América Virgínia, onde se relativizam 3 súmulas, a súmula 70, a súmula 323 e a súmula 547, para se promover o cancelamento do CNPJ de uma companhia, que vinha não pagando reiteradamente o IPI e convivendo, na verdade, né, com a morosidade das execuções fiscais. Então, esse caso, talvez, se ele for lembrado no julgamento dessa ADI, que vai ser enfrentada, né, com a relatoria do Fux, ele pode ser um paradigma interessante para essa análise, mas é do STF. Sim. Muito bem. Agora, então, de joelhos aqui, né, me preparando, na verdade, para aprender muito sobre o tema, eu passo a palavra ao professor Olavo, até pedindo desculpa pela minha presença aqui, professor Olavo, porque, enfim, eu não sou digno de tanto conhecimento. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao professor Elias Marques aí pelo convite para poder conversar um pouco sobre esse tema durante esta manhã, não é? É um grande amigo, não é? Costumo dizer que o professor Elias Marques é o caminho, a verdade e a vida, não é? E nós nos conhecemos há bastante tempo e é sempre um prazer reencontrá-lo, professor. Professora Cláudia, professora Gisele, prazer estar com vocês aqui, aprender bastante aí pelas exposições, não é? Juntamente com a exposição do professor Talamini, estou vendo o nome aqui de vários conhecidos e alunos, não é? E, como disse o professor Elias, ele tem razão, né? Eu sou um entusiasta desse tema, e eu já trato desse tema há muito tempo, né? Já faz uns 20 anos que eu escrevi meu primeiro artigo sobre esta questão, e na época eu falava, né, sobre a perdição de carteira de motorista, e até o pessoal tirava um sarrinho, né,
lá, a apreensão da carteira de motorista, tal, né? Mas o fato, me parece, é que antes, quando nós não tínhamos ainda no sistema essa regra geral, que é o 139.4, já era possível a aplicação dessas medidas. E agora, me parece que continua sendo possível. Eu não vejo inconstitucionalidade nenhuma, não é, na aplicação dessas medidas, desde que elas sejam aplicadas de forma adequada, da forma correta, não é? A professora Cláudia falou muito bem da distinção, não é? E eu me lembro daquele ditado do caipira paulista, não é? Que diz que o remédio que curou o carpinteiro matou o marceneiro. Ou seja, as medidas são diferentes, não é? Então, particularmente, eu acho que a apreensão da carteira de motorista, ou a suspensão, melhor dizendo, da carteira de motorista, a apreensão de passaporte, outras, né, para falar dessas mais comuns, elas são perfeitamente possíveis, mas eu acho que não é possível a impossibilidade de movimentar através de cartão de crédito, não é? E vejo também outras restrições que não são possíveis, como disse a professora Cláudia, no caso de concurso público, não é? Eu já cheguei a pensar nessa possibilidade, mas realmente é um contrassenso. Se a pessoa, na verdade, tem que pagar, como que eu vou limitar, né? E vamos supor o seguinte, essa medida é concedida e, eventualmente, no final se percebe que não havia razão. É irreversível, totalmente irreversível o prejuízo que foi causado, né? Porque ele não vai poder prestar aquele concurso novamente. Então, me parece, não é, que nós devemos tratar de forma diferente, mas esse tratamento de forma diferente não deve se dar da maneira como ela é feita atualmente. Eu tenho repetido aí até de forma um pouco cansativa, vamos dizer assim, não é, que nós estamos trabalhando muito em cima da casuística, muito em cima dos casos concretos, não é, sem pensar aí na estrutura fundamental dessa medida. O que nós temos hoje é um sistema semelhante àquele que nós tínhamos para as medidas cautelares no CPC de 73, onde eu tinha uma regra geral de poder geral de cautela e as cautelares nominadas ou específicas. Hoje nós não temos mais um procedimento diferente para as cautelares nominadas específicas e temos o poder geral lá no artigo 300. Aqui, não é? Antes nós tínhamos aqui o princípio da taxatividade das medidas executivas, agora não temos mais. O Fortanamini falou muito bem, desde que houve a alteração lá do 461 no Código de 73, onde se introduziu a possibilidade de medidas diversas, né, daquelas previstas em lei, a tipicidade passou a ruir, pelo menos parcialmente naquela época. E o sistema que nós temos hoje é esse sistema semelhante às cautelares de 73. Nós temos medidas cautelares típicas, medidas coercitivas típicas previstas no Código de Processo e temos uma regra geral, que é o poder geral de coerção, que permite o juiz conceder esta medida. O problema está em que nós não temos, como nós tínhamos no passado ainda estabelecido de forma clara, quais são os requisitos para a concessão dessa medida. Para conceder medida cautelar antes de 73, o juiz sabia, fumus boniuris e pellicula in mora. O advogado sabia, então ele pleiteava, ele apontava onde estavam esses requisitos, o juiz examinava realmente se estava presente ou não, na sua visão, não é? E daí ele concedia ou negava a medida. Aqui ainda não se estabeleceu quais seriam esses requisitos gerais. Então, nós estamos tateando, na verdade. Porém, eu não vejo possibilidade de retrocesso. Eu não vejo como voltar atrás. A rigor, nós já estamos muito atrás. Legislação de países vizinhos nossos, não é? Equador, Peru, que está numa crise agora institucional tremenda, né? O Chile, né? O México, não é? Tem medidas coercitivas típicas que para nós são atípicas, não é? Há muito tempo. O México, a Colômbia, salvo engano, tem a ordem de arraigo, que é a apreensão de passaporte, que é automática em caso de execução por alimentos.
como agora é automático uma medida típica, né, que é a remessa do nome, ou melhor, do título para protesto. É o protesto obrigatório, apenas no caso da execução de alimentos. Nas outras, não. Nas outras é possível, mas é facultativo, iniciativa do exequente. Lá, assim como o protesto aqui é obrigatório, o juiz deve determinar de ofício, ele deve determinar de ofício a apreensão de passaporte. Há muito tempo. Nós não temos essa medida aqui como típica. Então, ela é concedida na forma da medida típica. Mas daí vem o problema. Quais são os requisitos? Por quê? Porque se não tem requisitos delimitados, o juiz não tem segurança para decidir. Às vezes, o advogado não tem segurança para pleitear e o juiz não tem segurança para decidir. E nós sabemos, não é, que o maior dilema que existe para a decisão judicial é o embate entre a rapidez e a segurança. Quando eu dou segurança ao julgador, ele me devolve em rapidez. Se eu peço lá, por exemplo, uma sustação de protesto, deposito o valor em dinheiro, o juiz com certeza vai conceder a medida. Por que ele vai conceder a medida? Não é? O que passa na cabeça dele, não é? Bom, ele tem dinheiro para pagar, então ele não está enrolando, ele não está querendo protelar. E se ele tem dinheiro para pagar e não pagou e preferiu entrar em juízo, onde ele não sabe o que o juiz vai decidir, onde ele vai ter que gastar dinheiro com advogado, onde ele vai ter que sujeitar a esperar um tempo para a solução disso, é porque ele deve ter razão. E por isso eu concedo a medida. Mas nas medidas atípicas, hoje, nós não temos esta segurança. O STJ nos trouxe, como disse a professora Gisele, alguns parâmetros, não é, para a concessão dessas medidas. Eu, particularmente, não concordo com vários desses parâmetros, não é? Mas é melhor que se fixem parâmetros do que nós não tenhamos parâmetros, mesmo que esses parâmetros não sejam os mais adequados. Como acontecia, por exemplo, no caso da desconsideração da personalidade. Antes do Código atual, cada juiz processava o pedido de desconsideração de uma forma. Alguns entendiam que aquele que vinha ao processo era parte e, portanto, tinha que citar. Outros entendiam que ele vinha como terceiro e, portanto, bastava uma intimação. E daí por diante. Não é? Cada um fazia como achava que era o adequado. Daí a insegurança que crescia, a insegurança jurídica. Então, é melhor que se fixe. Não é? Embora eu não concorde com vários deles. Por exemplo, a questão da subsidiariedade. Nós temos 3 posições na doutrina. Nós temos uma que diz que deve ser subsidiário, doutrina estrangeira, inclusive italiana, já se discutiu bastante tempo, não é? Uma que entende que primeiro deve ser a medida atípica, depois a medida atípica, e outro que entende que tem que se examinar em face do caso concreto, que me parece que é a posição mais adequada. Nós não podemos nos esquecer que na Constituição nós também temos o princípio da eficiência, e que se aplica também ao Poder Judiciário, porque o julgador é um servidor público e ele está sujeito ao princípio da eficiência. Então, se ele sabe que a medida típica não será uma medida adequada, por que ele primeiro tem que aplicar a medida típica para só depois aplicar a medida atípica? Me parece que nós estamos trabalhando aí dentro de algo que é irreal, na minha concepção, não é? Às vezes, por exemplo, no Código de 73, o juiz recebia lá um pedido, não é? De uma medida, ou recebia uma causa, melhor dizendo, uma ação, e já sabia que ele ia julgar contra. Já sabia que ele ia rejeitar o pedido. Mas ele tinha que processar, se era pelo mérito, mandar citar, esperar a contestação, para depois decidir. Até que veio a possibilidade da rejeição liminar do pedido. Era possível fazer isso antes? Também era possível. O professor Bedak até falava lá da jurisprudência da vara, não é? Específica. Porém, havia necessidade de um exercício doutrinário ali para fazer isso, não é? Mas, no fundo, esta situação era uma hipocrisia. Por que uma hipocrisia, não é?
Porque o juiz já sabe que ele não vai acolher aquele pedido. Por que ele precisa esperar que se traga para daí decidir contra o próprio autor? Ele vai trazer prejuízo para a atividade jurisdicional, porque vai aumentar o curso do processo com mais atos processuais, não é? Nós vamos esquecer que economia processual apenas financeira em segundo plano. Em primeiro lugar, economia processual diz respeito a atingir um determinado resultado com o menor número possível de atos processuais. Mas não, ali ele seguia em frente, não é? E é isso que acontece aqui muitas vezes com a medida coercitiva. Ele sabe que ali não vai dar certo. Ah, mas primeiro tem que ser por quê? Porque ela está prevista. Mas e o princípio constitucional da eficiência? E o princípio da efetividade visto sob a óptica do autor? Não é? Não vamos nos esquecer que se trata de execução. Nós não estamos falando daquele devedor, não é? Que normalmente não tem dinheiro para pagar. Nós estamos falando daquele devedor que normalmente esconde o seu patrimônio para não pagar. É aquilo que já chamou na própria doutrina, né, do tal do devedor cafajeste. Ele tem lastro, ele tem patrimônio, mas ele faz o quê? Ele esconde para frustrar a atividade executiva. Ah, eu vou entrar com um pedido lá de penhora de um ativo financeiro. Não, primeiro vamos intimar a parte contrária a se manifestar. Sabe quando que eu vou achar um ativo financeiro? Nunca, não é? E talvez aqui tenha que se pensar também nesses princípios, né? Tem que se pensar o modo de se falar mais, com certeza, não é? Deve-se pensar na efetividade da execução e deve-se pensar no princípio da eficiência do serviço público. O professor Ítalo Andolina, não é? Ele falava que um sistema que não é completo, utilizava o termo completude, não é? Ele não é um sistema adequado e ele deve ser, então, melhorado, lapidado. Me parece que essas medidas não podem sair do nosso sistema, porque senão o nosso sistema não será adequado, não será completo, não é? Será só para inglês ver, como diz a história, não é? Que se baixou uma lei na época do Império, que, na verdade, todo mundo sabia que não se cumpria, mas para que a Inglaterra, na época da abertura dos portos, ficasse mais tranquilizada. Então, surgiu a expressão, é para inglês ver, não é? É para os outros verem. Não é isso que nós queremos no processo. Processo, com devido respeito, é pé no chão, é realidade. Nós não podemos nos afastar da realidade. Atrás ali daquele arquivo, ou antigamente daquele monte de papel, não é? Tem um drama. E o juiz não pode esquecer que atrás disso tem pessoas. E às vezes é a vida das pessoas. Tive um caso, certa ocasião, onde houve a alegação ali que não podia acontecer a reintegração na posse porque feria o princípio da dignidade, que a pessoa não tinha para onde ir, não é? Mas, do outro lado, eu tinha uma senhora que recebia lá apenas um auxílio, não é? E tinha aquele imóvel e queria complementar a sua renda para poder comprar medicamento, porque os medicamentos eram mais caros do que o auxílio que ela recebia. Aonde está aí a dignidade, não é? A quem eu devo preservar? Então, nós temos que pensar nessas hipóteses concretas. Essas medidas coercitivas hoje, elas estão relegadas realmente muito à casuística. E me parece que nós temos que estabelecer, não é, um padrão geral para esta regra geral do 139.4. Eu, particularmente, já partindo para o encerramento, não é? Eu penso que nós devíamos ter aí dois requisitos para a concessão dessas medidas atípicas. O primeiro deles, a necessidade. O juiz vai examinar em face do caso concreto se aquela medida atípica é ou não
necessária. E ela é necessária quando seu indeferimento pode impedir ou dificultar a satisfação da execução. Quando pode dificultar ou quando pode levar a uma execução frustrada, daí ela é necessária. E como foi falado, não é, pela professora Gisele, ministra Nancy tem razão, não é? Não tem tempo, enquanto durar a possibilidade de coerção. Porque se a possibilidade de coerção também não for nenhuma, então a medida é desnecessária. Tem uma moça que me auxilia aqui, na minha casa, não é? Trabalha comigo aqui. Não adianta nada mandar prender o passaporte dela, porque ela nunca foi para o exterior e provavelmente não irá. Então, não há coercitividade na medida. Se não há coerção na medida, a medida não é necessária. Ela é desnecessária. Não é punição, como foi muito bem dito pela professora Cláudia. É coerção. Ou, se quiserem, né? Não é coação, que é ilegal. É coerção. É forçar o cumprimento de algo de maneira espontânea, impondo uma penalidade que, em tese, vai permitir o executado, não é? Sopesar se é melhor ele continuar recalcitrante em cumprir com a sua obrigação ou se é melhor ele cumpri-la espontaneamente. E o segundo requisito é a pertinência. Não adianta, por exemplo, conceder uma medida sem observar o caso concreto. Porque se ela for uma medida que vai muito além ou muito aquém, ela é ineficaz. Eu me recordo, por exemplo, para encerrar, de um caso que houve há muito tempo em Cubatão, no estado de São Paulo, onde nós tínhamos lá um problema que foi detectado, que nós tínhamos uma incidência de fetos anencéfalos, não é? 5 ou 6 vezes maior do que o restante do país. E na época, não é, se descobriu que isso acontecia porque é um polo petroquímico e as empresas jogavam metais pesados na atmosfera. E daí veio a ordem, né, administrativa mediante multa para a instalação de filtros. Era uma multa pesada, mas os filtros eram importados na época e caríssimos. E as empresas perceberam, não é, que era melhor pagar a multa, mais barato pagar a multa, do que colocar o filtro e continuaram poluindo até que fosse tomada outra medida, não é? Fumarinoni trata disso quando se fala em marca, né? E ali ele teve uma colocação que eu acho interessantíssima, não é? Ele fala que se o juiz concede a medida de forma inadequada para o uso de uma marca, a pessoa fica 2 anos utilizando essa marca de forma inadequada, e depois, ao final, ele vem julgar em contrário, então eu tive 2 anos de lícito exercício do ilícito. É isso que acontece quando a medida não é pertinente. É o lícito exercício do ilícito. Eu cumpro a medida, não é? Para poder praticar o ilícito, que é aquilo que não se quer. Eu agradeço muito a todos aí, agradeço mais uma vez o professor Elias pelo convite, não é? E fico à disposição aí para a gente poder discutir esse tema, que é um tema tão interessante, não é? A todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Olavo, e como eu fiz aqui uma propaganda da obra organizada pelo professor Talamini, fica aqui uma idêntica propaganda da obra do professor Olavo sobre o tema, que é a tese de livre docência dele, O Poder Geral de Coerção, que é publicado pela Revista dos Tribunais. Assim que saiu, eu tenho certeza que eu fui o primeiro na fila para comprar, né, porque eu sou fã inconteste aqui, né, dos escritos e da pessoa e da figura do professor Olavo. Né? Então, aqui agradeço aqui por estar conosco. É uma honra grande, aprendi bastante também com a professora Gisele, com a professora Cláudia, e fica aqui o meu carinho e a minha consideração por todas, e também pelo professor Talamini e pelo professor Olavo, por terem nos honrado aqui com esse debate, que inaugura o ciclo de debates que o CEAPRO pretende fazer ao longo do ano. Lembrando que nós estamos celebrando 10 anos e eu não poderia só encerrar sem lembrar que a figura de um professor que é muito comum,
continua muito presente entre nós, muito comum ao professor Olavo, muito comum à professora Cláudia, muito comum a mim, que é o professor Rodrigo Otávio Barioni, né, professor da PUC, que infelizmente nos deixou de forma prematura. Então, o CEAPRO, inclusive, organizou uma obra, ela saiu no formato de e-book, em celebração ao professor Barioni. Ela está disponível no Migalhas, a editora escolhida foi o Migalhas, e teremos um lançamento presencial este ano, justamente com a versão impressa, no congresso que o CEAPRO organizará, também em homenagem ao professor Barioni. Então, fica aqui a lembrança. O CEAPRO ele nasceu em reuniões na UAB São Paulo Pinheiros, e naquelas reuniões o professor Barioni era um dos grandes entusiastas justamente dessa reunião dos jovens processualistas, e ele foi o primeiro vice-presidente do CEAPRO e depois se tornou presidente, teve uma gestão como presidente. Então, é uma grande satisfação aqui nós estarmos celebrando 10 anos, e isso também é fruto, e foi fruto, de um grande trabalho do professor Barioni, que sempre foi muito ativo dentro do CEAPRO. Então, eu agradeço a todos, dado o adiantado da hora, nós vamos dar por encerrado o nosso encontro. Muito obrigado.